Eu acho que o não binário, ele é até um pouquinho mais complicado de ser compreensível, porque a galera não tem essa consciência, né? Tipo, a gente vem numa sociedade em que é imposto pra você o tempo todo, em que você precisa se classificar em algum lugar. E aí é engraçado que a gente vai por partes, assim. A gente fala sobre a identidade de gênero, aí depois a gente fala sobre orientação sexual. Então a gente se desconstrói tudo isso antes de falar, eu sou não binário. Pra mim, hoje é mais natural ter que explicar isso, sabe? É uma coisa que virou um textinho meio que decorado. Quando você se identifica não binário, eu acho que você, essa barreira que você quebra é tipo você entender que você é um ser humano e que você pode lidar com as emoções humanas e com as situações que a gente vive da forma mais natural pra você. Mesmo sendo gay, tem lugares que você pensa como você vai se portar, como você vai falar, como você vai se vestir. Sendo não binário, eu acho que isso também me fez pensar muito mais. Então, todos os dias, uma coisa que eu me identifico hoje muito com o lado feminino. Tipo, tem dia que eu me visto e eu falo, mano, eu não vou sair assim porque eu não tô disposto a ouvir ladainha. Foi um dia que eu tava super feminina, tava de saia, tinha ido de rasteirinha, tava eu mesma. No meu ambiente, né, que era a minha faculdade, eu tava quase me formando. Aí eu saí super feminina e tal, aí um cara de um lado da rua, ele gritou, tipo, nossa, é um cara, mas é uma gostosa. E aí do outro lado, assim, meio-dia, faculdade saindo, todo mundo na porta. O outro respondeu, se tirasse a barba eu até casava. E eu me senti impotente no meu ambiente, no meu espaço de estudo, com os meus amigos. Mas uma outra situação que pra mim também foi, tipo, libertadora foi a primeira vez que eu fui pra casa da minha mãe e a minha unha tava grande, mas ela não tava feita. E ela fez, nossa, que unha feia. Senta aqui, deixa a mãe fazer. E minha mãe sempre teve muito problema, né? Tipo, não era muito descarado, assim, mas um olhar de reprovação que às vezes dói mais do que, tipo, vamos dialogar? E aí, depois de um ano, unha crescendo, tal, os olhares de reprovação, ela foi entendendo que aquilo lá me fazia bem, que me fazia feliz, que era eu, sem afrontamento, sem querer brigar, era só eu, era natural. Pra mim foi, tipo, uma barreira, assim, foi libertador. Aquele dia, assim, eu me senti vitorioso. Dela olhar pra mim sem problema nenhum, sem me classificar em lugar nenhum, sabe? É tipo, é só o meu serzinho que saiu daqui e eu quero cuidar dele. Pra mim, uma das minhas maiores satisfações foi isso, sabe? Foi uma chavezinha, um portão que eu abri e esse portão, ele me trouxe milhões de opções e eu me permito viver cada opção que ele me dá. E se permitir viver cada opção que é te dada, traz um autoconhecimento muito grande. Um autoconhecimento, um amor próprio, sabe? Tipo, então é mais por mim do que pelos outros, assim. Quando você começa a se encontrar, a confiança que você ganha, ela é tão satisfatória que nada nem ninguém vai te tirar isso, sabe? Então, tipo, você ganha mais peito, você ganha mais ar pra olhar pra uma pessoa e falar, amor, é isso, é natural, é isso que eu tenho pra te oferecer. E se você não tá satisfeito, e não tem satisfação maior do que o amor próprio. Tipo, você se cuidar, se zelar, cuidar do seu bem-estar físico, psicológico. Eu me chamo Sancler Pântano, eu sou uma gay não binária, sou formada em teatro. E liberdade e autoconhecimento é poder.